Bom, o nosso programa valoriza muito os escritores e nós já trouxemos vários assuntos aqui nesse mundo realmente dos escritores, mas eu ainda não tinha trazido nenhum livro para falar sobre esse assunto aqui no nosso programa e eu achei muito legal. Hoje nós vamos receber o doutor psiquiatra e também escritor, que é Felipe Fenelon. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Tudo bem, doutor? Obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Eita, vou nem fazer a propaganda aqui, porque senão vão cobrar. Mas, doutor, vamos falar do seu livro, que me chamou bastante atenção. Sim, sim. Né? Eu acho que nunca ninguém falou sobre assuntos assim. Eu acho que é um primeiro livro que a gente vai estar ouvindo, pelo menos, do doutor. Né? Esse psiquiatra maravilhoso que aceitou o nosso convite de estar aqui, lançou um livro que é chamado de Solilóquios de um Médico Angustiado. Né? E um mergulho realmente em busca da própria consciência, é isso? Exatamente, exatamente. Vamos explicar para quem está em casa, para que as pessoas possam entender melhor o que a gente vai encontrar nesse livro. O solilóquio é o ato de você falar com Sim. você mesmo, né? De você estar tentando falar com o seu pensamento, estar tentando falar com o que você está pensando. E a ideia de um médico angustiado é porque quando eu fui fazer uma reflexão dos 10 anos de carreira... 10 anos já, doutor? 10 anos de carreira. E o que me batia muito era sempre essa questão da angústia, né? De uma angústia que começa na graduação, a gente decide muito cedo qual é a graduação que a gente vai ter que fazer, com 17, às vezes 16, às vezes 18. E isso acontece muito em Teresina por essa precocidade, que é os estudos, né? Então, a nossa cidade acaba tendo essa precocidade, a gente vai decidir muito cedo, do ponto de vista biológico, a gente ainda é muito imaturo para decidir o que a gente vai fazer o resto da vida, aos 17, 18 anos. Então, a gente entende que a gente vai ter uma maturação maior com 25, as mulheres mais cedo, né? Acabam tendo maturação mais cedo que os homens. Mas a gente percebeu que com o passar dessas decisões e com o curso de medicina, eu tinha um componente muito mais social do que propriamente um componente que antigamente se tinha de vocação. A medicina começou a se tornar um trabalho no Piauí, né? Pelas quantidades de formação. Hoje, em Teresina são muitas faculdades de medicina, a gente está formando aí quase 1000 médicos por ano, né? E muito jovens. Muito jovens. Teve os agravantes da pandemia em que muitos médicos tiveram que antecipar a formação. E aí a minha visão nesse processo de escrita desse livro de 4 anos, 5 anos, foi uma visão de angústia, mas de uma angústia no incômodo. Um incômodo com algumas coisas, porque a medicina começou a virar um julgamento, então todos os médicos eram vistos como um produto apenas, né? E o médico ainda era um ser humano, né? E isso é muito sério. O doutor está tocando num assunto que, de uma certa forma, nos dá um alerta para várias especialidades, não só dentro da psiquiatria, não só dentro da medicina, mas é um alerta também para chamar a atenção em outras situações, em outras profissões. Isso aqui é só um começo de uma história, sim. Né? E quando o doutor fala dessa forma, nos chama bastante atenção, porque nós começamos a estudar, pessoas da minha idade, por exemplo, né? Pessoas já com seus 53 anos, dos anos 80, né? Pessoas dos anos 70, você tinha uma infância e você só ia para o primeiro ano, você não passava por tantas, né, por tantas situações de ensino, de educação, como hoje. Realmente hoje você coloca uma criança bem mais cedo para estudar. Muitas vezes aquela criança não soube nem o que é brincar. Exatamente, o ensino hoje é integral, então você perde o espaço de imaginar. A imaginação, ela tem um componente na infância que vai ser muito importante na vida adulta, que é de resolução de problemas. A gente só resolve um problema se a gente tiver uma capacidade imaginativa boa. Então a gente vê hoje que as crianças estão estudando de uma maneira, na maior parte do tempo, uma escola que é integral, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é mais para fomentar que os pais continuem trabalhando o dia inteiro. E o que o próprio doutor falou, mais para dar satisfação para a sociedade, Sim. do que a sociedade pode dizer ou cobrar, e não pensando mesmo na pessoa, do que ela está sentindo e como ela está naquele momento. E o doutor falou também, antes da gente apresentar o seu livro, sobre maturidade. Podemos dizer que os nossos jovens hoje, dos seus 26 anos, são bem diferentes dos jovens dos anos 80, por exemplo, que com 26 anos eles já eram bem mais amadurecidos? Ou não? Ou é um engano meu? Não, com toda certeza. A gente pode prever que isso esteja acontecendo, né? Afirmar que todo jovem é igual não é uma afirmativa, mas prever que a maioria dos jovens
hoje tem uma parte adulto tardia, isso é uma verdade. Teve uma infância, né? E a infância muitas vezes vai mais longe. A gente vê um jovem hoje de 26 anos ainda com comportamento de criança. Exatamente, morando com os pais, sem previsão de sair de casa, sem previsão de trabalhar. Dependente. Completamente dependente, né? E aí você vê que essa realidade ela é muito diferente da realidade dos anos 80, dos anos... Doutor, isso se torna extremamente perigoso para a sociedade? Porque assim, eu sou como psiquiatra, deve estar vendo como é que nós estamos vivendo hoje em sociedade. E a gente tem observado coisas que você ouvia falar ou você sabia que acontecia, mas era coisa rara de se ouvir falar e algo que se chocava. E por mais que se choque, hoje ainda nos chama atenção. Quando o senhor fala, por exemplo, de algumas responsabilidades que as pessoas, as crianças acabam tendo ainda tão cedo e muitas vezes se tornando médicos ainda sem essa maturidade toda, isso não é preocupante não, doutor, para a sociedade? Demais, demais. E a preocupação ela tem uma progressão muito grande, porque a gente começa a ter médicos muito jovens fazendo um papel de porta, onde pegam muitos casos graves e você começa a ver um potencial de erros por conta gritante, né? Porque você se baseia somente no sintoma, trata o sintoma, mas não entende o que está acontecendo e muitas vezes o processo de formação às vezes deixa essas aberturas, porque é um método mais ativo, o aluno tem que estudar. E às vezes o aluno estuda para passar na prova, mas não estuda para ter uma performance clínica boa. Geram médicos muito inseguros que vão lidar com vida. Doutor, vamos falar um pouco do seu livro. Esse livro é um livro muito interessante, acredito eu, para as universidades, as faculdades, os jovens estudantes que aí estão. Interessante para os profissionais também. E acredito que profissionais em várias especialidades e dentro da medicina ainda mais. Esse livro, ele nos dá um ponto de alerta até para pessoas comuns. Porque isso aqui é muito sério, doutor. Acho que o que está aqui dentro, de uma certa forma, chama atenção, porque nós vivemos numa sociedade onde você não pode externar muito o que você sente. E muitas vezes fica na mente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu livro e que mostra essa questão do médico angustiado. O que a gente pode falar? Eu sei que o senhor não pode contar tudo, as pessoas vão ter que comprar o livro para entender melhor, mas eu queria que o senhor falasse do livro. O médico angustiado, ele começa com um jovem angustiado, com um jovem estranho, que era como eu me sentia na adolescência. Então a gente tem uma visão de que o ideal é você ser extrovertido, é você ser legal, é você ser popular, mas isso não é, a maioria vai sentir isso. A maioria das pessoas tem as suas próprias estranhezas, as suas próprias dificuldades, e comigo não foi diferente. Então o médico angustiado parte desse cidadão angustiado, que vai trabalhar no SUS, que tem urgências e falhas no sistema único de saúde, que tem falhas em políticas públicas, que tem gestões que visam que você atenda mais e não atenda melhor. Então você vai tendo várias angústias, e angústia, ela quer dizer incômodo, né? Angústia não é ansiedade, não é um ataque de pânico. Angústia é um incômodo, é um desconforto, uma situação que você vivencia e que ela te traz uma situação que não era prevista. Então você Isso se torna perigoso? Perigoso demais, porque o que acontece com a maioria dos médicos? Hoje a gente tem uma população médica que morre mais cedo, tem uma população médica que tem riscos de dependências como dependências anestésicas, dependência de álcool, dependência de drogas. A gente percebe que tem vários médicos que têm 2, 3, 4 casamentos, porque não consegue viver o seu relacionamento. O senhor vem falando aqui dentro do livro, eu abri uma página aqui sobre o eterno estudante. O médico, ele tem que estar é constante, né? Não para, é o tempo todo. E principalmente nos últimos tempos que a gente tem visto que a própria medicina tem trazido mais e mais especialistas e é uma busca constante por querer descobrir o novo, né? Constantemente. Não é fácil, né, doutor? Não é fácil, mas eu acho que isso gera um problema, né? Sim. Eu acredito que a gente não pode se distanciar da clínica, né? E eu vejo que cada dia mais a gente está especializando muito, Vanusa. Tipo assim, é médico especialista em pé esquerdo. E pouca prática. E aí eu acho que você esquece de quem tem esse pé esquerdo, né? É uma pessoa que tem esse pé esquerdo. Não é uma pessoa que tem ali. Então acho que a gente não pode esquecer do ser humano como uma complexidade, como várias camadas. A gente não pode pensar na vida como um sintoma, como uma doença. E esse eterno estudante é porque a gente precisa dessa atualização rotineiramente, né? Doutor, não sei se o senhor fala sobre isso dentro do seu livro, mas assim, até a questão que o senhor falou no início,
a questão também do médico não enxergar o seu paciente só como cliente, né? Mas daquela pessoa que também vai entrar ali, vai se socializar com você e, obviamente, ele está esperando ali mais do que um médico, né? E muitas vezes, quando o doutor fala dessa angústia que às vezes acontece na vida destes profissionais, é porque, como o doutor falou, aquela escolha, de repente, não foi daquela pessoa, foi de alguém da família. Às vezes ele está ali e nem queria estar ali. Eu parto muito do pressuposto que o médico escolheu estar onde está e o paciente não. O paciente está ali porque ele adoeceu. E o que a gente percebe é que o que acontece muitas vezes, minha situação hoje, Jonas, é pegar paciente que andou em 5, 6 psiquiatras, em 10 médicos e ninguém escutou ele. Passou um remédio porque estava sentindo isso, passou um remédio para dormir, passou um remédio para se acalmar. Tem gente que tem uma prateleira inteira de remédios, nenhum soluciona o problema. Ninguém escutou o porquê que aquele sintoma existia, né? Era um ressentimento que durava 20 anos, 30 anos e ninguém nunca tocou nesse lugar para que ele pudesse sanar. E aí fica essa política de se medicar o sintoma e não tratar a causa do sintoma. Doutor, hoje, bem amadurecido, acredito que esse livro realmente foi feito já na tua maturidade, né? Entendendo e provavelmente conversando com outros profissionais também que devem sentir as mesmas angústias. Hoje, esse livro, o senhor fez esse livro, qual é a sua intenção hoje? E eu já consigo ver algo muito importante através do seu livro. Inclusive, eu acho que esse livro é um propósito. Exatamente. Na própria análise, né, quando você é psiquiatra, você tem que, num primeiro momento, ter a sua própria lugar de fala também, para entender como é que você não se mistura com o que é do outro. Então, na análise e em outras terapias, a gente percebe que um problema, quando você consegue falar dele, é um problema resolvido. E a minha ideia foi escrever um livro como ponte, de quem está começando, de quem está partilhando angústia. Ano passado, a minha esposa estava numa formatura e eu vi a pessoa falando um discurso de turma que parecia algo de 15 anos atrás, 16 anos atrás, mas que continua acontecendo. No consultório, a gente atende muito estudante de medicina, a gente atende muito médico, atende muita pessoas que estão fazendo residência. Que às vezes a sociedade desconhece. Não sabe, né? Não sabe que aquela pessoa está tendo problemas, porque assim, o difícil, Manus, é você ficar sem dormir. Então, esse regime de plantão que você não dorme à noite, para você restabelecer um sono fisiológico, é muito difícil porque fica memórias daquele despertar noturno. Então, qualquer barulho você está em alerta. Das situações. Então, você vai ter, no momento de repouso, que você deveria descansar, você não tem um sono integral. Você vai ter um sono fatiado. E esse sono fatiado vai... A gente, em 2050, vai ter milhões e milhões de pessoas com Alzheimer. A gente está com a infância que tem milhões e milhões de diagnósticos do espectro autismo, do TDAH, dos transtornos disruptivos da infância. Então, como é que a gente vai balancear isso? Quem é que vai cuidar de quem? E a gente só vai conseguir cuidar disso se a gente tiver médicos saudáveis, médicos empáticos. Menos angustiados, né? Talvez. Doutor, tem uma fala, tem assim, uma informação aqui logo no final que diz o seguinte, que é da Marisa Oliveira, né? Prefácio. Isso. A figura do médico que também sofre, chora, se perde, se encontra, sente e segue. Um livro que mergulha no autor, um rio inteiro de experiências, traz à tona, na verdade, reflexões profundas para todos os que desejam trilhar esse caminho. Isso é sério. A Marisa é uma amiga que me ajudou a escrever. É muito humano. É uma pessoa maravilhosa que me ajudou a escrever esse livro. E ela foi muito feliz no prefácio, porque assim, quando a gente olha assim, o título, né, Solilóquios de um Médico Angustiado, a gente esquece de ler que mais embaixo eu estou dizendo, é um mergulho para buscar consciência. A gente não está só se angustiando, a gente está tentando resolver os motivos da angústia e tentando dar saídas de autocuidado, tá dando saídas de você ser empático, mas ao mesmo tempo isso não te colocar num lugar tóxico. Muita gente vai se ver nesse livro. A ideia é essa, né? E a experiência que eu tenho tido é que as pessoas, não só da medicina, têm isso. Então, um amigo meu que é advogado, ele falou assim, poxa, me bateu muito tudo que você falou. Um amigo meu que é engenheiro, me bateu muito isso que você falou. Porque a gente acaba lidando com sentimentos comuns, né? Doutor, sinceramente, esse livro serve para toda a sociedade. É um livro muito importante para dar sensibilidade aos próprios pacientes, para dar sensibilidade aos médicos, para aquelas pessoas que pretendem escolher uma profissão, para entender, né? E até a questão da própria maturidade e fazer com que pai e mãe também reflita que o seu desejo, o seu sonho, me desculpa, já passou. Deixa teu filho sonhar. Você vai dar a oportunidade de ajudá-lo a chegar ao sonho dele e ao que pode dar certo, que seja o propósito dele. Mas você tem que ter muito cuidado para o sonho dele não ser o seu sonho.
Isso muitas vezes acontece. Demais, 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 porque quando o filho nasce, você acaba doando todo o amor para ele existir, né? O que forma um vínculo? É uma pessoa que precisa de cuidado, um bebê, e uma pessoa que quer cuidar, a mãe e o pai que vai cuidar dessa criança. E o que acontece muitas vezes é um deslocamento desse pessoa que deveria cuidar, que vão trabalhar para dar o máximo de coisas para esse ser tornar as potências, mas não vão estar perto. E o que vai acontecer é uma maturação educacional, uma maturação financeira, mas não vai ter uma maturação de afeto. Bom, doutor, eu espero que esse livro chegue nas universidades, nas faculdades. Eu espero que os professores, os diretores, coordenadores levem. Eu acho que é uma oportunidade importante desse livro chegar em vários lugares. E eu acredito que esse livro vai ser muito sucesso. E eu queria só aqui também falar, porque a gente está no Setembro Amarelo, Sim. que é um mês de conscientização. Verdade, doutor. A gente tem uma juventude que está muito angustiada, que ainda comete muitos atos lesivos, que comete atos que terminam num trágico destino. E eu acho que também está nessa pauta desses Com adolescentes, certeza, desses jovens adultos angustiados de Teresina, que é uma das capitais que tem maior número de suicídio do Brasil. Teresina está em terceiro. E a população jovem e a população adulto jovem, né, que são aquelas pessoas até 30 anos, elas têm os maiores índices no Piauí. E eu acho que isso também serve de reflexão para a gente entender por que isso está acontecendo. A gente tem exemplos marcantes de figuras emblemáticas do nosso município que se foram dessa forma, mas a gente não tem assim políticas estruturadas para mudar a realidade. O que parece é que isso não dói. Mas a família dessas pessoas estão enlutadas talvez até hoje, né? Doutor, do jeito que o senhor está falando, a gente não pode perder essa oportunidade, já que a gente está praticamente terminando esse mês de setembro, mas a gente precisa abrir uma nova porta para o ano inteiro. Quando as pessoas falam de Setembro Amarelo, as pessoas não refletem, não têm noção de que é o ano inteiro. Essas pessoas precisam de ajuda o ano inteiro. E o que o doutor está falando é muito importante. Doutor, da pandemia para cá, muita coisa aconteceu. E principalmente novos profissionais chegaram ao mercado. E muitos deles estão aí adoecidos, né? São psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, profissionais que não tiveram tratamento e nem buscam tratamento. Porque alguns também, de uma certa forma, não querem ajuda. Sim. Eles se posicionam como as pessoas que vão tratar o outro, mas muitas vezes não querem se enxergar também com a necessidade de ser tratado, de ser cuidado, de ser zelado. E eu queria que o senhor fizesse uma reflexão, já que o senhor fez esse livro de muita maturidade, acredito eu, para chamar a atenção desses profissionais que da pandemia para cá não se atentaram, de que precisam de cuidados também e que estão aí e não estão percebendo isso. Eu queria muito que o senhor chamasse a atenção também para esse lado. O livro tem esse componente social, assim, Sim. um componente social muito importante. Então, na pandemia, a gente falava muito do que seria a quarta onda, né? Que seria essa onda depois das recessões econômicas. Então, muitos empresários que fecharam os seus negócios e tudo mais. E também um momento onde os profissionais estariam exaustos de lidar com a morte, né? Então, a gente ia ter aquele esgotamento pelo luto. Então, a gente percebe que também tem muitas pessoas que adoeceram pós-pandemia. Não o suficiente. A gente tinha um vírus que ele era ávido pelo nosso sistema nervoso. Então, muitas pessoas adoeceram diretamente pelo contato com o vírus. E o que fica nesse contexto todo é que o primeiro paciente que a gente tem que cuidar somos nós mesmos. Eu não posso cuidar do outro, eu não posso dar os melhores conselhos para o meu paciente se eu não sou exemplo. Eu não posso falar em obesidade se eu estou num lugar de obesidade. Eu não posso falar para o meu paciente para que ele durma cedo, para que ele tenha hábitos saudáveis, se eu não consigo ser essa referência para ele. Porque para você mudar é complicado. Então como é que você vai mudar uma coisa se você não está fazendo essa situação? Você está falando, mas não está fazendo. Então, eu acho que é importante os pacientes terem um pouquinho desse olhar e referência do profissional que está acompanhando eles, como pessoas que também fazem coisas para ficar bem, tenha hábitos saudáveis, tenha um lugar social importante. A gente está falando de tecnologia ainda há pouco, sobre as inteligências artificiais. Tem muita gente que está fazendo terapia com inteligência artificial, por exemplo, né? Então, O senhor pode falar sobre isso. E aí é uma abertura muito grande, porque as pessoas acham que ali tem um terapeuta, mas ali na verdade tem um espelho que está repetindo algumas coisas de uma maneira muito superficial. E aí o que eu acho é que a gente está entrando num caminho que é muito perigoso. As tecnologias elas estão avançando numa velocidade e a nossa adaptação a elas muito menor. Então eu acredito que a gente precisa, e a pandemia fez muito isso, né? A gente ficar mais digital.
a gente evitar encontros, a gente falar por vídeo, a gente evitar... E o social é que é o legal. Não criar conexões, realmente. Não cria esse vínculo que eu tô te olhando, eu tô te vendo, eu tô te sentindo, tu também tá me sentindo. Então a gente acaba sendo dois humanos conversando. E não duas pessoas se vendo por um vídeo, né? A gente pode dizer que hoje, dentro de uma casa, não se conversa mais. Não conversa. Não se conversa mais e isso é muito sério. Há uns dias atrás era só numa mesa de um restaurante, agora é em todos os lugares. E assim, como psiquiatra, doutor, e já enxergando um futuro bem próximo, porque a gente já fala do agora, o que o senhor poderia deixar? O senhor está deixando algo muito importante, que é esse livro. Primeiro eu quero saber como é que as pessoas fazem para ter esse livro nas mãos. Fala um pouco dele nesse aspecto das pessoas poderem comprar. O livro está disponível tanto em e-book, né, nas plataformas digitais, no Amazon. Ele está disponível também na livraria universitária, está disponível na clínica onde eu trabalho aqui em Teresina, na clínica Remédio Lages. E ele também está disponível em outras versões, que aí você pode entrar nos meios de busca, principalmente na Amazon, para buscar ou o livro feito pela Amazon ou o e-book que eles vendem também. E toda essa proposta foi de deixar um livro mais acessível possível para que a gente alcançasse mais pessoas, né? A ideia desse livro é ser acessível, né? Acessível para alguns lugares. E sobre essa questão da gente não conversar, eu acho que é um problema muito grande, porque, em teoria, Vanusa, o telefone ele tem um potencial maior do que, por exemplo, a cocaína, de causar dependência, né? De causar abstinência, de causar sintomas que na infância a gente fala que são sintomas do espectro autista. Então, acho que se a gente for analisar por todas as áreas, a gente percebe que a gente está diminuindo a nossa capacidade de conexão para uma conexão afetiva, para uma situação de recompensa o tempo todo. A vida não é assim. A vida não é assim, a gente trabalha o mês todo para ter o salário no final do mês, né? E aí fica nessa recompensa diária e não tem uma motivação na realidade para que a gente viva dessa forma. Eu gosto de acreditar que a vida é a vida possível, né? Aquela felicidade cretina de todo dia. Minha felicidade hoje é estar aqui contigo conversando, tá mostrando um pouco desse trabalho, tá tentando alcançar mais pessoas, porque seu trabalho aqui alcança uma audiência muito legal. Então eu acho que é importante a gente entender isso. Mas tem pessoas que estão pensando naquela felicidade grandiosa, máxima, e ela não acontece todo dia, meu amor. Ela acontece um pouquinho a cada dia. Eu acho que a gente está praticamente finalizando o mês falando de um assunto sério e eu fiz questão de ficar mais tempo com o doutor aqui, porque, gente, isso é muito sério. É o que a sociedade está vivenciando, não só os médicos, mas são eles que cuidam, eles que principalmente zelam pela sua saúde mental. E que a gente não tenha esse sentimento de que as coisas vão melhorar no dia a dia se você não fizer primeiro por você. Você tem que fazer por você também. Cuidar de você, e foi o que o doutor deixou bem claro aqui. Primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Obrigado. Eu espero que o senhor seja um mentor, que o senhor leve palestras e que o senhor possa estar mais próximo possível, levando essa saúde mental para as nossas crianças e jovens. E que o senhor possa não só ser um médico que está ali dentro das clínicas, mas que o senhor possa avançar e que o senhor seja entrevistado nacionalmente, se assim for possível. Obrigada, tá? Eu agradeço. Obrigado mesmo. Qual é o Instagram, doutor? @Dr. Felipe com 2P Fenelon. Tá certo. Muito obrigada.